tarde ou bom dia para todos que estão nos assistindo aqui, né? Mais um debate bíblico entre amigos, né? O nosso canal aqui, debates teológicos entre os nossos amigos. Mais uma vez aqui, eu sou o Igor, né? Professor de ensino religioso. Mais uma vez estamos convidando aqui nosso amigo Alisson, né? Para fazer um debate gostoso aqui, bastante promissor sobre a Santíssima Trindade, né? Eu acredito que todos nós temos uma visão, pelo menos básica, né, sobre o que seria a Trindade divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Qualquer igreja cristã, né, a não ser as unitaristas, eles acreditam realmente que na Trindade. E nós vamos começar primeiramente com a apresentação, né, Alisson, né? Como é que você está? Sim, tudo bem. Para quem não me conhece, né, dos outros vídeos, meu nome é Alisson, eu sou católico romano, e eu estou aqui para dar algum ponto de vista ou algum ponto de vista católico realmente, que pode talvez divergir um pouco. Como sempre, eu sempre submeto as minhas falas à autoridade da Santa Igreja Católica. Uhum. É isso mesmo, ele é católico roxo mesmo, viu, pessoal? Então é o seguinte, eu já não sou tanto assim, né, eu já fui um católico mais tradicionalista, hoje em dia eu sou uma pessoa mais ecumênica, né, faço crítica de tudo e de todos, né, mas sem perder a fé, é claro, né. Mas e vamos começar do princípio, né, Alisson, como é que nós podemos conceituar o que seria a trindade divina, né, essa santíssima trindade, do que se trata isso, né, em linhas gerais, né? Uhum. O conceito, assim, para responder numa única frase, seria: a existência de um único Deus, porém esse único Deus em três pessoas, em Pai, Filho e Espírito Santo, sendo estas três pessoas realmente distintas entre si, mas iguais na sua essência, né? No seu ser. Ah, sim, ótimo conceito, realmente é um conceito clássico, né. E aqui a perguntinha bem básica, né, essa questão da trindade, ela, tem fundamento bíblico ou não? Qual que é o seu Sim, parecer sobre isso? sim. Para assim, para iniciar a conversa, é muito bom deixar claro que a questão da Trindade, ela é uma revelação divina. É algo que Deus, em sua eterna bondade, decidiu revelar a nós humanos. Então, esse conceito, por exemplo, é muito mais difícil de você encontrar no Antigo Testamento, porque ele definitivamente só se deu no Novo Testamento. A partir do Novo Testamento que nós temos a plena Uhum. consciência de que Deus é um em três pessoas. Apesar de no Antigo Testamento haver indícios, né? Logo lá no início de Gênesis, é curioso você encontrar alguns verbos que têm uma terminação no plural. Façamos a imagem, a nossa imagem e semelhança, ou o Espírito de Deus paraiva sobre as águas, terminologias assim Ah, sim, muito peculiares, né? Também a aparição, né, verdade. de três pessoas, de três anjos a Abraão, que é o Senhor, são coisas assim que realmente deixam uma pulga atrás da orelha. Porém, no Novo Testamento é definitivo. Deus tem um filho e o Espírito Santo que procede tanto do Pai quanto do Filho. E essas três pessoas é um só Deus. Ah, sim, muito bem. É porque são questões muito polêmicas, né, muitas vezes as pessoas colocam isso na internet aí, né, falam, alegando que a igreja foi que inventou a trindade, que isso é uma invenção de alguns séculos atrás, que, né, a Bíblia é alheia a esse tipo de terminologia, esse tipo de conceito, né, que foi Uhum. por invenção lá do imperador Constantino, né, da época dele, do Concílio de Nicéia, e nós vimos que não é muito bem assim, né, eu também não concordo com esse tipo de teoria Sim, também não, porque é um certo, né, é um é, disparate teológico isso, né, não tem nem o que a gente discutir, né, sim. porque nós vimos, né, até lá no finalzinho do Evangelho de Mateus, né, a questão da bênção, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, então é muito Exato. famosa essa O terminologia, né, próprio então prólogo também de São João, do Evangelho de São João, que fala que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
eu e o Pai somos um, e tem Sim, muitas outras passagens verdade. E se formos perceber uma coisa, você acabou de falar uma coisa muito interessante. Eu e o Pai somos um. Quando você vai discutir a questão da Trindade, você já entra diretamente dentro da cristologia também, né? Passa também. bem Sim. perto. É Inclusive inevitável esse existe, assunto. sim, inclusive tem algumas passagens assim que uma pessoa pode objetar contra a Trindade pelo fato de ela não compreender, não ter uma cristologia muito bem definida. Porque, por exemplo, nós definimos que Jesus Cristo, a pessoa Jesus Cristo, é Deus, que, que Uhum. tem uma natureza divina e uma natureza humana. Então, em algumas passagens, pelo fato de Jesus estar referindo à sua natureza humana, muitas pessoas objetam aquilo como se estivesse falando da natureza divina. Por exemplo, quando fala que ele é subordinado ao Pai, no sentido de hierarquia. Não, ele está falando em relação à sua natureza humana. Quando fala, por exemplo, na pregação escatológica, né, lá em Mateus 24, que fala que nem o filho do homem, né, sabe qual que é o dia. Não, ele está falando em relação à sua natureza humana, não à sua natureza divina. Isso é problemático sim, viu? É muito problemático, Uhum, porque eu já debati isso com uns amigos aí, realmente eu tenho uma postura bastante complicada a respeito disso aí, porque até onde vai o conhecimento de Cristo a respeito da sua própria missão e tal, mas isso aí já é outro debate para uhum, outro dia, né? Senão vai complicar muito, né? E não vai sair do lugar. Mas, né, essa terminologia da Trindade, eu acredito que seja uma das mais complexas, né, de toda a teologia, né? Você sim, concorda, sim. né? Concordo. Muito. Assim, na verdade, o nome, a gente dá o nome de mistério da Santíssima Trindade, porque por mais que a gente possa, por meio de analogias, conseguir explicar de certa forma a Trindade, nunca compreenderemos ela de forma plena, pelo menos aqui durante a nossa passagem na Terra, né? No céu, como Sim. nós veremos face a face a Deus, nós não compreenderemos assim na sua totalidade, mas nós conseguiremos ver a natureza de Deus face a face. Eu já vi algumas figuras, né, figuras até católicas, né, que geralmente tentam separar isso, né, Deus, sentado no trono, né, a pombinha simbolizando o Espírito Santo e Jesus na frente ou do lado, né, então eles tentam a arte, né, sempre tenta colocar isso, né, a trindade de uma certa forma, assim, meio antropomórfica, né? Podemos dizer assim, né? Se fosse para utilizar um conceito, assim, né? Uhum. Não sei se Sim, você já reparou isso, né? Três sim, pessoas. que coloca Deus Pai como ancião, aí coloca o filho, né, à direita dele, e aí a pomba, realmente. Mas é uma questão de simbologia, né? É uma forma da gente, É, assim, tentar, por meio da nossa imaginação, contemplar esse mistério. mas ao mesmo tempo é meio perigoso, porque muitas pessoas que não têm esse conhecimento, né, vão na onda daquele tipo de gravura, né, e pensam que realmente as três pessoas da Trindade são três pessoas no sentido aqui biológico, né? Eu, você e Sim. fulano e tal. Então, muita gente pensa assim, as pessoas mais leigas pensam, e isso aí é um equívoco enorme. Eu até não Uhum. gosto nem de muita simbologia por causa disso, porque a simbologia é muito bonita para quem tem conhecimento, mas para quem não tem conhecimento, realmente pode virar uma bagunça geral, né? Uhum. Muitas, igual essa palavra também, até vamos falar um pouco dessas terminologias, essa palavra pessoa, esse termo pessoa, eu acho que é muito mal colocado também na questão da Trindade, né? Porque você pode até explicar melhor para a gente que hoje em dia o termo pessoa, né, equivale a um ser individual, né, um ser biológico individual. Eu, você e fulano de tal, né? São pessoas diferentes, né? Então, na questão da trindade, eu acredito que isso aí não cai muito bem nessa explicação, né? O que você acha? É. O termo pessoa, se você pegar lá assim, nos termos do manual, eles vão colocar que é um indivíduo que possui
uma natureza racional. Então, por exemplo, um animal, ele não é uma pessoa. Porém, um ser humano, um anjo e Deus, eles são uma pessoa. E aí fica também uma outra questão um pouco mais difícil de compreender, porque cada pessoa possui uma natureza humana. E correspondente a essa natureza humana existe uma pessoa. Então, natureza por exemplo, eu possuo uma natureza humana e o meu corpo e a minha alma, como natureza humana, possui uma única pessoa. Você, Igor, é uma outra pessoa com uma outra natureza humana. Só que no caso de Deus é uma só natureza, e aí já começa a confusão na cabeça das pessoas, que não conseguem transcender, né? É uma só natureza, porém com 3 pessoas. É realmente complicado, mas assim, tem um livro do padre Léo Treze que ele tenta dar uma explicação um pouco mais imaginativa. Por exemplo, como que a gente pode compreender o mistério espiritual? A partir daquilo que nós possuímos de espiritual em nós, que é a alma. A nossa alma ela é dotada de inteligência e de vontade. E a partir desse conceito nós podemos fazer analogia tentando chegar até Deus, né? Não que sim, a gente chegue. Assim, abre parêntese. É sempre importante falar que quando a gente fala de trindade, é permitido a gente falar até 10 heresias. Fecha parênteses. Essa eu não sabia não, viu? Eu estava até com medo de falar uma heresia aqui agora. Então, a partir da nossa inteligência, por exemplo, a gente pode imaginar quem nós somos. Então, você consegue imaginar o seu corpo, a sua mente, o que você é, quem é você, a partir da sua mente. E essa imagem que você tem de você, ela não está fora de você, ela está dentro de você. Só que no caso de Deus, o pensamento de Deus ou seja, o pensamento de Deus gera a própria existência dele. Então, nesse gerar de Deus da sua própria imagem, é que vem, é que o filho é gerado. Então, por exemplo, quando eu penso na palavra sorvete na minha cabeça e imagino o sorvete, eu estou gerando uma imagem. Só que no caso de Deus, quando ele pensa em si mesmo, ele está gerando um próprio eu. Então então quando ele gera um próprio eu, ele está gerando não somente ele, não está tendo somente ele, mas está gerando um outro eu, ou seja, uma outra pessoa, outra pessoa. Então aí Nossa, já tem 2 pessoas. Não bem sei se você complexo. ficou. Eu não tinha pensado dessa forma ainda não, viu? Mas para mim é Então, novidade. então por isso que quando nós vamos nas Sagradas Escrituras e vê assim, palavra de Deus, verbo de Deus, porque o quê? A palavra é gerada no nosso pensamento, na nossa inteligência. O verbo é gerado na nossa inteligência. Então, por isso que Cristo, o Filho de Deus, é conhecido como Verbo de Deus, Palavra de Deus, porque gera um outro eu, que é uma pessoa realmente, porque o pensamento de Deus é. Não sei se ficou muito compreensivo. Mas o que Mas realmente acontece? é difícil mesmo. Uhum. E aí, a partir dessa imagem gerada, por exemplo, quando eu imagino num sorvete, o que eu quero com esse sorvete? Querer ele. Eu quero sorvete, eu desejo sorvete. Esse impulso que nós temos em relação a esse bem que nós geramos é chamado de amor. Então, quando Deus Pai gera o Filho e contempla o Filho, ele quer amar, porque o Filho é o próprio bem, é o sumo bem. Então, a Olha, partir disso, então desse impulso do Pai que passa pelo Filho, é gerado o Espírito Santo por via de amor. Porque quando Deus quer, ele quer dar também todo o seu ser. Então, quando ele gera esse eu de querer,
não esse eu de gerar, esse eu de querer procede o Espírito Santo pelo Filho. É bom salientar isso, pelo Filho, porque sem imagem não há amor. Então não tem como fazer essa procedência. Então a procedência é de um único princípio pelo Filho. É complicada, né? É bem complexo, realmente é bem complexo. Eu sei que você fez a lição de casa, que é teologia sistemática pura, braba mesmo, né? Não tem comparação. As pessoas estão acostumadas com aqueles livrinhos de autoajuda, né? Quando vai pegar uma teologia sistemática, nossa, a turma até chora, né? Mas realmente é muito abstrato, né? É um tema sobre o conceito de Deus, é muito abstrato. Nós acostumamos com aquele sistema de que Deus é puro amor, né? Ele está aí para fazer só o que nós queremos, né? Que pragmatismo absurdo, mas é muito interessante, né? Esse Sim. conceito de pessoa, de substância, né? Ou de essência, né? Pode mudar o palavreado, mas é a mesma coisa, né? Então, Sim. eu vejo de uma forma talvez muito até mais simples, né? Como o termo pessoa, né, vem do grego hipóstasis, né? Se eu não estiver enganado, né? Hipóstasis, Uhum. né? E no teatro grego, né, de acordo com o autor que eu já li há um tempo atrás, né, ele afirmava isso, que era a máscara, né, do teatro grego. Né? Então, é como se fosse uma manifestação divina, né? Então, Jesus é uma manifestação de Deus feito homem, né? E o Espírito Santo é outra manifestação de Deus também, né, de uma maneira peculiar, né? E o Pai, né, também é uma manifestação de Deus também de uma maneira também específica, né? É mais ou menos, eu vejo dessa forma, né? Isso eu acho que já gerou uma certa heresia também, se eu não recordo muito bem o nome, né? Tem a questão do. Assim, me permite falar, é que parece realmente uma heresia de que Deus é um que pode se manifestar em várias formas, no sentido Mais de ou ser uma menos única isso, né? pessoa. Porque, assim, o que nós podemos é atribuir determinadas. Como que eu posso falar? Determinados feitos de Deus a uma determinada pessoa. Como a criação, podemos aplicar isso a Deus Pai, como Criador. Podemos aplicar a questão da redenção ao Filho, a salvação. Ou podemos aplicar a santificação da pessoa ao Espírito Santo. Mas são as três pessoas fazendo o ato. Só colocamos como evidência em uma determinada pessoa. Assim, terminando minha breve colocação aqui, é a questão da personalidade de Jesus, né? Então, eu acredito realmente que ele teve uma personalidade humana, né? Como a igreja prega, realmente, sim. Não, E. não pode. Oi? Não, é personalidade divina. Ah, Tem sim, um, personalidade divina. Então, eu já fui é, além. Eu já li muita teologia liberal, então já estou sendo influenciado por porque isso. senão aí cair na heresia nestoriana. Mas ele foi homem, né? Nesse sentido, né? Que eu tô falando, né? Ele possui uma natureza humana, que é corpo e alma, mas a sua pessoa é divina. Ah, entendi. Entendi. Eu estou pensando de uma forma diferenciada. Então, o meu pensamento é diferente, realmente, né? Eu pensei no sentido psicológico, né? Sentido Porque psicológico. tem a pessoa, digamos assim, tem a pessoa e a pessoa subsiste numa natureza. Então, eu tenho uma natureza e aí as três pessoas divinas subsistem nessa natureza divina. Eu, Arisson, subsisto na natureza humana. Você, Igor, subsiste na natureza humana. Ah, Cristo, sim. a segunda pessoa da Santíssima Trindade, subsiste na natureza humana, quer dizer, e na natureza divina, Natureza divina, com Deus mas em Deus. propriamente da natureza divina. Fica meio confuso, porque no caso aqui, na definição clássica, né? Cristo tem, Jesus, no caso, tem duas naturezas e uma pessoa, né? Não é assim? Uhum. Isso, exato. Sim. Esse conceito de pessoa que eu acho que ficou meio estranho, né? Porque se ele tem duas, ele tem uma natureza humana, obviamente, né? Então ele foi um homem, né? Uhum.
como é que vamos dizer assim, que ele não tem uma pessoa humana. Não, É é isso que eu uma achei que pessoa um pouco divina. estranho. É uma pessoa divina, né, encarnada, né, por isso que não é nesse sentido, né. Isso. Ele É, tomou para encarnado. si uma natureza humana. Ah, sim, essa é a definição clássica, realmente, é bom tirar essa dúvida, que a gente acostuma tanto falar nessa linguagem moderna, né, que a linguagem mais antiga, mais clássica, é perdida com o tempo, né. Isso Uhum, acontece muito mesmo. Que é natural, né, vamos acostumar com essa linguagem psicológica, né, que como nós falamos no começo agora do vídeo, cada pessoa é uma pessoa diferenciada aqui no sentido biológico, sentido físico que nós estamos vendo aqui, né, no dia a dia, uhum. né. Então quando vai partir para a abstração do divino, já fica muito difícil, porque, Sim. Posso fica ler aqui um pedacinho da explicação que eu tentei dar, só para ver se consegue também ficar um pouco mais claro? ué, pode sim, ué, quantas páginas são? Não, né. É uma só. Ah, eu não é legal sim, mas eu não sei se vai ajudar muito também não, viu, sinceramente. É, ele coloca assim, só vou dar por cima então. Resumindo, Ah, Deus sim, tudo Pai bem. é Deus conhecendo a si mesmo. Deus Filho é a expressão do conhecimento de Deus sobre si mesmo. Deus Espírito Santo é o resultado do amor de Deus por si mesmo. Esta é a Santíssima Trindade, três pessoas divinas em um só Deus, uma só natureza divina. Um pequeno exemplo poderia esclarecer-nos a respeito da relação que existe entre as três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Suponha que você se olha num espelho de corpo inteiro. Você vê uma imagem perfeita de si mesmo, com uma exceção. Não é senão um reflexo no espelho. Mas se a imagem saísse dele e pusesse ao seu lado, viva e palpitante como você, então sim, seria uma imagem perfeita. Mas não haveria dois vocês, e sim um só você, uma única natureza humana. Haveria duas pessoas, mas só uma mente e uma vontade, compartilhando o mesmo conhecimento e os mesmos pensamentos. Depois, já que o amor de si, o bom amor de si mesmo, é natural em todo ser inteligente, haveria uma corrente de amor ardente e mútuo entre você e a sua imagem. Agora, dê asas à sua fantasia e pense na existência desse amor como uma parte tão de você mesmo, tão profundamente enraizado na sua própria natureza, que chegasse a ser uma reprodução viva e palpitante de você mesmo. Este amor seria uma terceira pessoa que estaria entre você e a sua imagem, e os três unidos de mão dadas, três pessoas numa só natureza. Olha, muito interessante. Faz uma jogada muito interessante. Mais uma vez vale ressaltar que esse termo pessoa é muito mal colocado, né, ou melhor dizendo, né, já tem um outro sentido, né, no caso da Trindade, né. Então quando nós vamos utilizar no dia a dia a palavra pessoa, eu acho que isso aí que fica complicado para compreensão. É, é porque na filosofia, às vezes, o termo é muito bem especificado, né? É muito bem especificado, principalmente a filosofia grega, né, que é muito famosa, Sim. suas abstrações, né, especulações e tal mais, né. Por exemplo, até o próprio nome natureza, se a gente falar assim, para uma pessoa leiga, ela não vai compreender, ela vai imaginar que é a árvorezinha, é o riozinho. Sim, é meio ambiente, né. Sim, ele não tem a Meio ambiente. concepção do que seja natureza. Substância, por exemplo, vai pensar que substância Não, é não uma coisa sabe. lá de química, É alguma meio coisa assim. complicado. Sim, sim. A substância é só no sentido químico, físico, né. É Uhum. é complexo, realmente dá pano para manga esse tipo de discussão, né. Eh, Você acha agora vamos entrar nas questões polêmicas aí, na sua opinião, você acredita que essa questão da trindade, ela foi muito
foi um exagero da especulação filosófica lá da época da patrística, ou foi algo normal que deveria ter acontecido assim mesmo, tal, não houve nenhum problema nesse sentido? E você, qual que é a sua opinião sobre isso? Não, eu creio que a concepção de trindade sempre existiu. O que foi sendo realizado foi uma formulação doutrinária sobre aquilo que já se acreditava. Então, e essas formulações muitas vezes surgiram justamente para contrapor aí a uma certa heresia, né? Que surgiu várias ao longo dos É, sim, séculos. sem dúvida. Então, por exemplo, Acho que quando não é foi assim definido. herético, né. Sim, então quando foi surgindo heresia, arianismo, nestorianismo, hierarquismo e assim sucessivamente, foi sendo formulado, né, definições doutrinárias para conservar a fé, o depósito da fé. Então, e aí no caso dos católicos, nós cremos que e os concílios, né, ecumênicos, quando são reunidos e são formulados os anátemas, eles são infalíveis por ser de inspiração divina, porque o Espírito Santo guia a igreja. Então nós cremos que aquilo ali é uma verdade, realmente. Ah, sim, realmente, né. Eh, mas a questão da trindade é muito especulativa mesmo, é até difícil a gente fazer uma análise, né, mais precisa sobre isso, porque realmente, se for exagerar um pouco, vamos cair no achismo também, né, porque não Uhum. pode exagerar na especulação, porque senão fica muito difícil. Eu acredito que também ela tem que ser bastante pautada, como eu falei no começo, a respeito também da cristologia, porque nós sabemos que nas últimas décadas, né, a cristologia avançou muito, né. Antigamente, todo mundo imaginava Cristo rei, né, rei do universo, né, no sentido cósmico, tal, né, e só aquilo, né. Hoje em dia estão trazendo Jesus mais para a terra, né, um ser humano, né, pobre da Galileia, que andava descalços, né, ou até com sandália, velha, então mudou muito isso com essa concepção, né. Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito que a questão da trindade, ela também tem que ser vista desse ângulo também, né. Até que ponto esse Jesus que nós estamos tentando resgatar ele da história, né, até onde pode encaixar numa trindade, né, que, a meu ver, foi muito engessada através dos séculos, né, através de talvez um excesso, né, de zelo, né, em cima disso, um excesso de especulação, né, que engessou um pouco o conceito de Deus, né, que nós sabemos que o conceito de Deus na era patrística era um pouco engessada, né? Que Deus parado, né? Eterno, o eterno motor, né? Primeiro foi o platonismo, depois foi Aristóteles, né? Que influenciou a igreja, né? Então, mas mesmo assim, né? Aquele sistema era muito parado, né? Né? Você está entendendo o que eu quero dizer, mais ou menos? É, eu Ou só você não concorda? não, Oi? é que eu não consigo entender assim, é, qual que é o ponto do engessamento, né? Você fala no sentido de não conseguir repassar essas definições doutrinárias para as pessoas. Não, não, não é isso não. Não é nesse sentido não. Que dá uma impressão, pelo menos é o livro que eu li sobre história da teologia, esse autor comentava isso. E eu acho que é uma questão bastante interessante, né, que dentro da concepção greco-romana, né, que, né, querendo ou não, a igreja acabou seguindo essa tradição, né, não tem como fugir disso. Na filosofia grega, né, geralmente é tudo muito parado, podemos dizer assim, né. Então dá uma impressão, não é que está errado não, mas a concepção deles era de um mundo mais, assim, parado, né, não tem essa concepção, assim, histórica, esse historicismo que nós estamos acostumados hoje em dia, né. Tudo que você for falar hoje em dia é influenciado pela teoria da evolução, pelo desenvolvimento, né, tudo se desenvolve, modifica, né, Uhum. e Deus não, o Deus para os gregos, né, e para os patrísticos, né, pelo menos na Idade Média também, é um Deus parado, né? É aquele motor imóvel, né? Que ato puro, né? Então ele não pode
ser transformado, né? Ele não pode ter o devir, né? Como eles falavam, né? Então, até os gregos falavam que o devir é algo imperfeito, o que muda é algo corruptível, né? Então não pode mudar, né? Então Sim. eu acho que nesse ponto esse conceito de Deus e da Trindade também ficou muito preso nessa concepção, né? Então é isso que eu faço É, essa crítica. assim, eu acredito muito que isso ter essas definições e toda essa questão, até propriamente filosófica, é uma questão de providência divina. Até mesmo a construção dos impérios, né, conforme é até profetizado por Daniel, é uma questão de providência divina. O próprio helenismo é de suma importância para o surgimento e para a expansão do cristianismo nos primeiros séculos. Então, Sim, toda essa sem dúvida. concepção toda essa concepção filosófica que que a igreja adotou foi de providência divina e que mais condiz com aquilo que Deus quer mostrar de si mesmo. Então, eu não vejo assim com certo criticismo assim, muito pesado em relação a isso. Eu creio que Deus colocou a filosofia justamente para poder definir aquilo que é a verdade, para o povo não se perder Sem dúvida. naquilo que foi revelado. Sim, não, eu faço uma crítica, mas eu estou fazendo uma crítica para os dias de hoje, não para a antiguidade, porque nós sabemos que tudo se caminha, né? Então não tem como forçar um grego da antiguidade ou um romano da antiguidade pensar como os dias de hoje, é impossível, isso não é justo, né? Então a gente tem que saber certinho, né? Cada época tem seu critério, né? Seu pensamento. Então eu faço essa crítica aqui, que às vezes eu fiz lá no grupo, lá, de uma forma talvez até mais aprofundada do que aqui, porque eu acredito que os teólogos atuais eles deveriam tratar desse tema com mais cuidado e talvez utilizar uma linguagem mais contemporânea, né, mais palpável nos dias atuais, né, porque senão vai ficar muito complicado. Vai falar em pessoas, a maioria da população vai pensar que é fulano igualzinho eu, igualzinho você, tal, não é assim. Ah, Explicar o que é entendi. a Por exemplo, em essência, vez de usar entendeu? a palavra pessoa, utilizar às vezes a palavra indivíduo, alguma coisa assim. Ou em vez de Não utilizar. sei se seria certo isso também. Indivíduo dá um ar também de individualidade, né? Cada um no seu quadrado, né? Cada um na sua perspectiva. Eu sou um indivíduo, você é outro indivíduo, e nós vamos juntar aqui e vamos formar uma trindade, os três amiguinhos inseparáveis. Eu acho que não é muito bem esse conceito que eu estou querendo buscar, não. É algo para ser discutido ainda. Não tem, eu não tenho resposta pronta para isso, porque é algo que ainda vai ser debatido, né? E eu aconselho a teologia contemporânea a fazer isso. É um apelo meu, né? Que eu acredito que isso aí tem um problema muito sério que está criando. Né? Para quem gosta de filosofia grega, tal, tudo bem, eu acostumo com a terminologia, beleza. Mas até quando essa terminologia, esse conceito que foi elaborado lá no século II, III, né, IV, Bastante. né, vai continuar prevalecendo assim? Né? Então é meio difícil, né, dizer. Né? É algo que eu estou pensando aqui no momento, né? Talvez esteja muito equivocado, né? Mas, né? Tá valendo, né? Qualquer crítica que é construtiva, acho que tá valendo, né? Desculpa Essa é a minha ter opinião, saído um né? Não pouquinho. tô certo também, não. Não, tudo bem, acontece. Bem, eu acho que nós já estamos chegando também no final também, né? Acho que deu para pensar um pouquinho, colocar a cabeça para esquentar um pouquinho, né? Sim, sim. E Você... eu acho que também só um último adendo, né? Eu acho que na questão da Trindade, a gente realmente pode se prender muito a questões dogmáticas ou a questão do que está escrito. E a gente esquece de meditar e de contemplar aquilo que está escrito. Eu acho Sim, que isso também é uma necessidade que muitas vezes eu vejo assim. Por exemplo, às vezes uma pessoa lá da igreja, um senhorzinho, uma senhorazinha, nem nunca pegou às vezes um catecismo assim para ler a profundo, ou nem sabe os conceitos do que é uma pessoa, do que é uma natureza, mas consegue contemplar perfeitamente a Trindade de Deus. Muitas vezes um teólogo verdade. que sabe todos os conteúdos da Trindade a pormenor tem muita dificuldade
às vezes até mesmo de crer na própria Trindade. Então, Sim, eu acho que a contemplação, a oração é de suma necessidade diante desse mistério, como qualquer outro mistério da revelação é, cristã. sim. Então, eu acho que, antes de tudo, é necessário a oração e a contemplação. Sim, eu concordo plenamente com você, porque Deus não é apenas abstrações, né, conceitos construídos ao longo do Uhum. tempo, né, pelo menos eu acredito dessa forma. É realmente, sem a contemplação, sem a oração, né, o que seria da religiosidade, né? É Sim, apenas um monte de conceitos, de abstrações, sim. então não pode ser assim, né? É. Realmente não pode, né? Inclusive, eu vou comentar um caso de um santo, né, de São José Cupertino. Ele é um frade franciscano e ele era conhecido por ser muito burrinho. E aí é, teve um dia que o bispo foi no convento, né? E aí nesse convento tinha um rapaz que era muito douto e que ele estava explicando os conceitos da Santíssima Trindade, segundo Agostinho, segundo Santo Tomás de Aquino e todos os doutores. E aí Uhum. o bispo, né, ficou muito enfadonho de todo aquele discurso e acabou saindo do salão. E aí ele foi para o curral onde estava São José Cupertino. E lá ele começou, né, a conversar com o São José Cupertino. E aí ele comentou com ele que ele, diante de todos os mistérios, o que mais ele tinha relutância em acreditar era, não que ele acreditava, né, que ele tinha mais dúvidas era a Santíssima Trindade. E que ele só acreditava naquilo por definição, realmente. E aí São José Cupertino simplesmente pegou uma mantinha e falou: ah, Deus é um unitrino, como essa manta aqui dobrada 3 vezes. Então, muitas vezes, diante de uma simplicidade, é muito mais fácil você ver aquilo do que vários conceitos e horas de debate. É verdade, viu? Esse santo tinha razão, eu não conhecia esse santo não, realmente, né? É conhecido É um como Santo prazer Voador. conversar com o Alisson. O Alisson sempre me surpreende, né? Interessante, viu? Mas, Alisson, eu acho que nós já colocamos um pouco sobre esse tema, né? E nós vamos partir para semana que vem, se Deus permitir, outro tema também muito interessante, né? Você está convidado para participar também de outros temas nos nossos debates também, né? Então vamos, né? Acho que encerrar por aqui mesmo, né? Você tem mais alguma coisa para dizer? Não, não, somente isso mesmo. E desculpa aí Ah, por qualquer heresia que eu tenha proferido. não, mas eu já sou herético aqui mesmo, então para mim não dá muita diferença mais não, viu? Então é só Deus sabe o que que eu faço aqui, então é complicado, viu? Quando eu acho que vai ficar muito legal quando nós chegarmos também a respeito da cristologia, vai ficar muito legal, muito Uhum. complexo também, né? Chegamos lá. Eu quero falar também meu ponto de vista sobre Jesus histórico também, que eu gosto muito, eu sigo muito esse parâmetro, né? Mas vamos ver, né? Então Uhum. eu desejo uma boa noite para vocês, um bom dia, ou uma boa tarde, né? Para todos que tiveram paciência de nos assistir até o final, viu? E até a próxima, pessoal. Até a próxima.